E vamos permanecer, né? Orando a Deus, esse tempo tão difícil que estamos passando aí com a Covid-19, né? E os irmãos lá de Manaus estão passando tempos, momentos angustiosos, né? Creio eu que já está mais moderado, mas foram tempos de angústia. Então o irmão Ayrton estará orando nesse momento ao nosso Deus. Pai querido que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por este domingo, quando o Senhor permitiu, desde as primeiras horas da manhã, estarmos no teu santuário, estudando a tua palavra e ouvindo a mensagem através do teu servo, pastor, que tanto serve para despertar os nossos dias. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento, esta noite, quando estamos aqui, para mais uma vez louvar, exaltar o teu santo e querido nome. Nosso Deus, nós te pedimos pela mensagem, dentro em poucos minutos, usa, Senhor, o teu servo para trazer para nós aquilo que o Senhor colocou no seu coração, no preparativo durante a semana. Que a sua mensagem, nosso Deus, traga para nós. Cada um de nós necessitamos de uma maneira. Cada um de nós somos necessitados de algo que só o Senhor tem conhecimento. Por isso nós te pedimos que esta mensagem venha aos nossos corações, venham de acordo com as nossas necessidades, para que possamos a cada dia estar caminhando junto da orientação do Senhor. Seja com o irmão vice-presidente, que está conduzindo o trabalho neste dia, seja com os irmãos enfermos, ou por outro motivo que só o Senhor sabe, que não estão até aqui, mas onde estiverem, estejam em comunhão com o Senhor. Seja com o pastor João, sua família, que está em gozo de suas férias, e onde ele estiver, nosso Deus, o Senhor está presente, abençoando aquela família. Toma, Senhor, em tuas mãos, abençoa, nosso Deus, cada um aqui presente, e ao término da mensagem, saiamos daqui, confortados, alimentados, para as nossas residências, guardados pelo Senhor no decorrer desta noite. Ajuda-nos, perdoa-nos, guarda-nos e livra-nos, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Som. Amém? Amém, irmãos? Nesse momento vou convidar o pastor Rogério, que será o pregador desta noite. Desde já rogamos a Deus que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida do pastor Rogério. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ainda, Pai, em espírito de oração, nós entregamos, ó Pai, a vida do teu servo, pastor Rogério, em tuas mãos. Que mais uma vez, ó Deus, ele seja usado pelo Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre ele porção dobrada do teu Santo Espírito, ó Pai. Usa, Deus, o teu servo conforme a tua vontade, ó Deus. Guarda o Senhor debaixo da tua santa e poderosa mão de poder. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Pode, fica à vontade.
Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, amém? E permaneça conosco. Vocês me viram aqui beber um pouquinho de água, dar uma respirada, né? Recuperar um pouco do pulmão que estava guardado atrás da máscara, né? E estamos aqui agradecidos primeiramente a Deus, depois a nossa amada igreja, na pessoa do nosso pastor, seus vice-presidentes e da igreja de uma forma geral, que tem, né, acolhido a palavra de Deus que a gente tem ministrado aqui quando a oportunidade nos é concedida. E isto é um privilégio, estar a serviço do Senhor, fazendo aquilo que Deus nos designou a fazer, é um privilégio. E cada um deve fazer com alegria e não com tristeza. Se a gente olhar para as dificuldades, a gente não faz nada. Então, olhemos para Cristo, porque nele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Amém? Filipenses 4:13. Meus amados, Salmo 139. Leiamos do verso 1 ao verso 7. Salmo 139, do verso 1 ao verso 7. Se Felipe puder colocar ali na projeção, a gente agradece. Eu vou começar lendo para poder não atrasar. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não consigo atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Soberano Deus, Criador dos céus e da terra, Pai em cuja presença a igreja se coloca em humildade, gratidão e pedido de perdão, para que o Teu Espírito nos fale por Tua palavra, segundo a Tua vontade. Que possamos ouvir o que Teu Espírito tem a nos falar por Tua palavra. Desde já, Senhor, em Teu santo nome, Jesus, pelo poder e autoridade do Senhor, seja repreendido, meu Deus, toda e qualquer distração que possa impedir esta pessoa, meu Deus, aqui e no aconchego do seu lar, de ao ouvir a palavra do Senhor, ter alguma dispersão por parte do inimigo, para que ela não entenda a mesma, e assim não venha receber de Ti a bênção que o Senhor tem, o conforto que o Senhor tem, a libertação que o Senhor tem, e a divina revelação da promessa da Tua palavra, pela iluminação do Teu Espírito, para crescimento e fortalecimento de todos nós. Pai querido e amado, do altar à porta agora, Pai, e toda a Tua igreja, e nossos familiares, sejam para Ti como culto suave, de oferta suave, de gratidão ao Senhor e de manifestação do Teu Espírito pela Tua palavra. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nos ensinou e ordenou Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados, Salmo 139, Salmo da onisciência e da onipotência de Deus. Também conhecido como Salmo para a reflexão daquele que se sente abandonado. E por isso, a reflexão temática desta noite é: não temas, Deus não te abandonou. Amém? Dá para você olhar para quem está perto do seu familiar. Não adianta você olhar para quem está longe
Que vai que você tem problema de vista igual a mim, você não vai enxergar nada no ser vulto. E dizer para ele assim, olha, não temas. Mas olha, eu vim de casa às pressas, não deu tempo de tomar um café, não deu tempo de tomar nada. Felipe me ligou umas 2 vezes desesperado, achando que eu tinha sido arrebatado, estava lá no céu, mas eu ainda estava aqui. Porque se eu tivesse, Felipe, não desceria para te atender. Né? E vocês viram como eu cheguei, né? Não cheguei igual a galinha pintadinha, não, mas cheguei igual aquele galo do coisa. Mas fala para quem está do seu lado assim, não temas. Está meio fraco se não tema. Não temas. Deus não te abandonou. E é isso que o salmista está falando aqui. O Salmo, o livro dos Salmos, também conhecido como, em hebraico, como Sefet Tehillim, ou significa livro das canções, ou cancioneiro cristão, ele está datado historicamente aproximadamente entre 1020 a 970, tendo entre muitos salmos, dentre eles Moisés, outros tantos, na sua maioria atribuída à pessoa de Davi. Mas não estamos aqui para questionar a autoria dos salmos, e sim para compreendermos o valor de espiritualidade e de aprendizado que Deus, na instrumentalidade da música poética, tem a nos falar, tem a nos revelar, tem a nos acrescentar a fé e a confiança nele. Nesse período pandêmico que estamos enfrentando, nessa atual conjuntura da sociedade, mudança de governo em campos, situação econômica caótica, situação econômica calamitosa em Manaus, Amazonas, e por que não dizer em todo o mundo? Mas, meus amados, há um atenuante que a gente está deixando passar despercebido. Há um ditado que a gente diz que quando a pedra é no telhado do vizinho, a gente diz que pena, né? Se chover vai dar goteira. Não é isso, irmão Ayrton? Mas quando a telha quebrada é a nossa, a gente ora dia e noite para não chover. Porque a certeza não é de goteira, não. A certeza é de balde cheio. E a grande verdade é que não é de agora que a gente está zombando de Deus. Não é de agora. Pastor, o tema não é não temas, Deus não te abandonou. Não temas, Deus não te abandonou. Mas olha só, toda ação tem consequência, amém? Toda ação tem consequência. Final de 2019, início desse ano que terminou, 2020, foi o ano em que a humanidade, no mundo inteiro e especificamente nesse país miscigenado que é o Brasil, né, onde a transculturalização ela é demasiada, nunca se zombou, nunca se escarneceu tanto da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E Deus é muito claro na sua palavra. Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo. Se alguém destrói o templo, o Espírito Santo destrói ele. Se Deus fala isso acerca de mim, um pecador, que cheguei atrasado para pregar a sua mensagem, né? Cantou alguns louvores, acrescentaram, obrigado meu amado, você e todo o corpo de louvor da igreja, acrescentaram mais louvor, obrigado Crícila, né? Por poder ter dado essa segurada. O pessoal não sabe, a gente tem que confessar pecado. Se eu não confessar pecado, Deus não me usa, amém? Então, graças a Deus, né, foi por uma boa causa, eu acho que foi, mas foi por uma boa causa, Deus sabe, mas a verdade é que se eu, Rogério, pastor Rogério, esse homem fraco, frágil, que vos fala, se esse corpo for destruído de forma banalizada ou vandalizada, sendo o templo do Espírito, Deus vai requerer de quem destruiu. Imagine você zombando do corpo do próprio Cristo. Imagine você zombando do corpo daquele que enviou o Consolador. Ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, porque quando eu estiver lá, da parte do Pai vos enviarei outro, semelhante a mim. Ele está dizendo, ó, é igual, não é inferior em nada. E ele vos fará saber tudo o que vos falei, e ele vos fará lembrar tudo o que vos ensinei, e ele vos fará fazer as obras que eu vos fiz fazer e ainda mais,
porque de onde eu estiver, Ele é a continuidade da vontade do Pai, expressada por mim na pessoa do Espírito Santo, amém? Então blasfema-se contra Deus, e acha que não vai ter nada, não vai ter um ajuste de conta, não vai ter um acerto de conta. Mas a minha palavra como pastor não é uma palavra de juízo, mas é uma palavra de conforto, é uma palavra de ânimo. Não tema, Deus não te abandonou. Não tema, Deus não te abandonou. Não desista, pare de fugir. Pastor, o tema é, não tema, Deus não te abandonou? É, mas tem muita gente que mesmo sem o sentimento de abandono de Deus, ele foge de Deus. Ele foge da responsabilidade que Deus tem com ele. Ele foge da responsabilidade que Deus tem em sua vida. E por isso, ele vai adiando as promessas de Deus e o cumprimento das mesmas em sua vida. Quantas pessoas sabem das suas capacidades e das suas habilidades? Meu irmão, quando você olha na igreja e vê um defeito, tem duas formas de você lidar com isso. Uma, Deus está te dando um dom para que você exerça com excelência naquela área, auxiliando a igreja, ou do contrário, o Espírito que está em você não é o de Cristo, e aí você tem que orar para que Deus tire isso de você. Mas eu quero acreditar que o Espírito é de Cristo, e Ele quer que você, como parte do corpo da igreja, que você esteja ali para o aperfeiçoamento da igreja, para o crescimento da mesma. E é isso que o salmista está falando aqui. Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu me sento, quando eu me deito, quando eu me levanto. E ele conclui lá no final dizendo assim, para onde eu irei do teu Espírito? O Espírito aqui está com palavra minúscula, que quer dizer, de onde eu irei do teu conhecimento? Não é do Espírito pessoa, é o Espírito conhecimento. Porque quando na Bíblia está a palavra Espírito em caixa alta ou em maiúsculo que a gente fala, é Espírito como pessoa, mas quando está em minúsculo, se dá um predicativo ou uma qualidade, que é o conhecimento. Para onde eu irei, Senhor, do seu conhecimento? Ou para onde eu fugirei da tua face, ou seja, da tua presença? E a minha palavra para você esta noite é, não tema, Deus não te abandonou. Fala de novo para a pessoa que está perto de você, não temas, Deus não te abandonou. Agora fala outra frase para ele assim, não desista, pare de fugir. É muito fácil você entrar na autocomiseração. Ah, Deus se esqueceu de mim. Ah, a igreja não se lembra de mim. O grupo de oração nem sequer cita o meu nome, mas se cita também, você diz que está falando da sua vida. O ser humano é criatura difícil de lidar. Eu tenho certeza que se botar o nome de uma determinada pessoa em ênfase 10 vezes no dia, vão perguntar assim, por quê? Irmãos, eu faço parte do grupo de oração da igreja e tive de férias nesse período, agora já não estou mais, eu retornei das minhas férias. E fiquei fazendo alguns áudios de oração, né? Participando, principalmente da campanha do Mateus, do Rael, do Miguel, não é isso? E também, orei também pela irmã Maria Paulo, mas pedindo a Deus que fizesse sempre a vontade dele. Porque a vontade do Senhor é soberana, a vontade do Senhor prevalece sobre qualquer vontade. Mas a gente percebe que é notório, que às vezes quando você está orando, a pessoa diz assim, olha, nós agradecemos a oração, mas o pessoal já voltou para casa. A pessoa voltou para casa, mas não precisa mais de oração? Vocês nunca observaram isso, não? A gente agradece, mas continue orando. O ideal é isso. O grupo é de oração. Irmãos, o grupo é de oração, não é de restauração. Restaurou, acabou, está pronto. Não é isso, irmão? Está pronto, não vamos mexer mais nesse assunto. Mas o grupo é de oração, independente se você foi curado ou não, independente se você recebeu sua bênção ou não, você continua no grupo de oração. Você recebeu a bênção? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meu irmão, eu recebi, hein? Mas continuo orando. Aqui a gente não é do quero mais, não, mas a gente é aqui do busca mais. Porque quanto mais a gente busca, mais perto
da presença de Deus a gente se sente. Amém? Quanto mais a gente busca, mais perto da presença de Deus a gente se sente. E, irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Do versículo 1 ao versículo 3, Deus te conhece. Me conhece, pastor? Conhece. Deus me conhece, Deus conhece o irmão que eu não sei o nome, mas sei que é do louvor, né? Alguns irmãos eu olho, mas a idade está batendo, já estou esquecendo o nome, esqueci o nome de Felipe hoje mais cedo, mas tudo bem, isso faz parte da vida. Mas a grande verdade é que Deus te conhece, Deus sabe o que passa aí nesse coraçãozinho, Deus sabe dos seus anseios, dos seus sonhos, dos seus projetos. A questão é, o que está faltando para que você ponha isso em prática? Eu ouvi uma pessoa dizer que este ano seria um ano difícil, que terminou, por causa da pandemia, irmão. O que a pandemia atrapalha na vida do crente? Olha, a pandemia acabou? Sim ou não? Mas nós não estamos aqui. Com pandemia, alguém deixou de fazer compra no supermercado? Funcionários da área de saúde puderam se dar o luxo de ficar em casa e não ir trabalhar? Frentistas de postos de gasolinas, militares de bombeiro e outras forças-tarefas da segurança ficaram em casa sem privado de trabalhar? Irmão, só ficou em casa aqueles que realmente a sociedade, né, empregatícia, entendeu que poderia liberar. Mas os serviços de necessidades básicas, eles não liberaram. Ou seja, a pandemia, o tempo inteiro, eu estava lá na linha de frente, trabalhando juntamente com a enfermeira-chefe, responsável pelo setor de triagem, e eu ajudando no que podia. Eu perdi a conta de quantas pessoas eu acolhi ali, porque meu trabalho como técnico de enfermagem é acolher bem quem chega. Quantas pessoas eu acolhi, eu recebi. E no outro dia vinha a notícia, olha, faleceu. Olha que pena, também não estava bem, né? Estava bem malzinho. Pior não é isso, pastor, porque no hospital eu sou conhecido como pastor. Pior é que estava com Covid. E agora? Eu falei, e agora eu vou fazer o quê? Primeiro, trazer a pessoa para a vida eu não posso. Né? Não é essa a vontade de Deus. E segundo, vamos ver o que acontece. Irmãos, até agora nada aconteceu, graças a Deus. Mas isso foi 1, 2, 3, 4 e várias vezes. Mas você não ficou com medo? Claro. Por que não tem medo? Medo de morrer? Não. Medo do Covid. Ah, pastor, se você não tem medo de morrer, você tem medo do Covid, irmãos, é normal da natureza, da emotividade humana, você sentir medo do desconhecido. O que é anormal é um crente ter medo da morte. Porque crente que tem medo da morte é crente que não tem garantia e certeza do que vem depois dela. É ou não é, diácono Juan Ayrton? Irmãos, crente que tem medo de morrer é crente que ainda não se converteu. Me perdoe falar assim. Porque crente convertido não está nem aí para a morte. Já viu aquele desenho animado, você está entendendo? Em que aquele mais esperto zomba do mais demente e bota a mão do lado assim, bota aquele linguão para fora. Crente realmente lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, é assim que ele se comporta diante da morte. O crente realmente salvo, ele não tem medo de morrer, não. Ele se sente incomodado com o sofrimento, porque a dor incomoda. Incomoda ou não incomoda, irmão? Ah, pastor, esse negócio de dor não incomoda, não. Não, deixa eu dar uma dorzinha de dente para você a noite inteira, começando 10 horas da noite, você está entendendo? E indo até 5 da manhã, e você sabendo que não pode ir num determinado unidade hospitalar aqui perto, porque você não sabe em qual setor você vai ser atendido. Se é no setor clínico ou se é no setor de Covid. Você ainda tem que chegar lá ainda, por divina revelação, ainda olhar assim, para que porta eu vou? Porque essa é a realidade que a gente tem. Infelizmente, por falta de política pública, muitas pessoas deixaram de ser assistidas da forma adequada e muitas pessoas morreram em casa com enfermidades que poderiam ser tratadas por medo de pegar Covid. Não foi isso que aconteceu, não? Claro que foi. Quem é que, tendo uma alteração de pressão, um zumbido no ouvido, não ficou com medo de ir ali na unidade mais próxima para ferir uma pressão, fazer uma vistoriazinha rápida, porque sabe que estava sendo um polo de Covid? Poxa,
entre o zumbido no ouvido e a pressão alta, é melhor ir para o quintal fazer um chá de cidreira. Ou pedir a vizinha, que eu não tenho, mas no quintal dela tem. Resolve? Não sei se resolve, mas há quem diga que resolve. Resolve ou não resolve, igreja? Um chazinho de cidreira, acalma? Resolve? Eu vou passar a tomar então, quando eu tiver um zumbido no ouvido. A irmã está falando que resolve, eu acredito. Mas a verdade é que o medo nos priva de fazer muitas coisas. O medo nos priva de fazer o necessário para que a gente possa estar bem. E aí há aquela sensação, aquele sentimento de abandono. Quantas pessoas estão se sentindo abandonadas? E principalmente aquelas que estão acometidas pela Covid-19, que estão isoladas dos seus familiares, dos seus entes queridos. Se é doloroso para a gente não poder estar perto na hora do adeus, você imagine que dor não é para quem está lá sem poder dar adeus. Com a dúvida se vai sair de lá ou não. E ainda assim eu passo e vejo pessoas desfilando na rua sem a máscara. Olha, o povo está tão desorientado, que antes de entrar de férias, lá para dezembro do ano passado ainda, novembro, eu passando ali em frente ao parque, o Shopping Pilinca, aquele primeiro shopping ali em frente ali, a Santa Casa, se eu não tiver maluco, e o grau do óculos não estiver assim me causando um distúrbio visual, eu tive a sensação de ver dois casais de jovens, muito apaixonados, que se esqueceram que estavam de máscara e se beijaram, com máscara e tudo. Você fez o quê, pastor? Você riu? Olha, a minha primeira reação foi isso mesmo, mas como eu estava de máscara também, ninguém viu que eu ri. Então, a máscara me salvou. Mas olha como o nosso emocional está fragilizado, como que a gente está amedrontado, como que está faltando mais informação, como que está faltando mais esclarecimento acerca de muitas coisas. E aí, qual é a solução para isso, diácono irmão Josimar? Nós, servos de Deus, nós temos que estar agarrados na palavra. Nós, servos de Deus, a gente tem que abandonar aquelas coisinhas que a gente gosta, né? Quem é que não gosta de uma Netflix, né? Estou fazendo propaganda, né? Quem é que não gosta de um filme ou alguma coisa? Dá uma freada ali, pega um jornal, um telejornal responsável, decente, e vai realmente ouvir o que está acontecendo no mundo, no país, para você se localizar, para você ter noção do que você está fazendo. Porque se você perguntar hoje a um profissional de saúde, ele vai dizer para você assim, não, eu sou a favor da vacina. Outro, não, eu sou contra. Eu não quero saber quem é a favor e quem é contra. Eu quero saber o seguinte, eu posso tomar? Qual é a garantia que eu tenho? Eu quero saber das garantias. Pastor, mas 30%. 30% tá bom, já é alguma coisa, né, irmão Josimar? Mas 70% é o quê? Efeito colateral? Se 70% é efeito colateral, tem mais efeito colateral do que coisa boa para mim. Para aí, nessa compra no supermercado, eu estou entrando com meu dinheiro, estou sendo sem nada. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Então está faltando informação, está faltando esclarecimento, e isso está causando pânico, isso está causando medo, mas nós, servos de Deus, filhos da palavra de Deus, a gente tem que estar aqui, agarrado nesse Salmo 139, agarrado ao Deus onisciente, agarrado ao Deus onipotente, que nos conhece, diz aqui, do versículo 1 ao versículo 3, no Salmo 8, a palavra do Senhor diz, quem é o homem mortal para que te lembre deles? E o filho do homem para que o Senhor ache graça em visitá-lo. E no versículo 5 diz assim, pois um pouco menor do que os anjos fizeste, e de glória o coroaste. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é o salmista inspirado pelo Espírito Santo, falando a verdadeira natureza do homem. Que nós somos só, assim, É igual criança pedindo alguma coisa, viu? Criança quando quer alguma coisa que a gente diz assim, não, é só um pouquinho. Não é assim que a criança faz? É só um pouquinho, é só esse pouquinho.
que nós somos inferiores aos anjos. Há uma ideia, irmão Ayrton, de que o anjo, ele é muito superior a nós. Se formos considerarmos como seres espirituais em sua natureza e o serviço que Deus lhe incumbiu, realmente eles são superiores a nós, porque vivem numa esfera diferente da nossa. Uma esfera espiritual, a nossa esfera terrena. Mas se a gente for olhar no plano criacional de Deus, no propósito de Deus para a vida eterna, para o Shabá eterno, que é o descanso de Deus, nós somos um pouquinho inferior. Porque quando tivermos os nossos corpos glorificados naquele dia em que o Senhor há de chamar aqueles que já dormem com aqueles que estão vivos e transformá-los, primeiro, não haverá distinção entre homens e anjos, porque todos serão um só. Nenhuma discussão entre fariseus, escribas, saduceus, herodianos. Os saduceus falaram assim: mestre, a mulher teve 7 maridos, nenhum deles lhe deu filho. Como é que vai ficar esse casamento lá no céu? E Jesus, de forma muito simples e objetiva, diz assim: vocês são ignorantes. Porque se vocês conhecessem a palavra, vocês saberiam que no céu não tem isso. Esse propósito de família, de procriação, de casamento, tudo isso é para este momento. É para este tempo terreno. Porque lá, no reino de Deus, vocês serão semelhantes aos filhos de Deus, que não casam, que não procriam e que não se dão a esse tipo de necessidade para a existência. Porque o corpo glorificado elevará o homem à condição angelical. Ah, eu decepcionei você? Decepcionei. Você queria andar nas ruas de ouro, das ruas de cristal. Vai não. Vai não. Se você quiser andar na rua de ouro, pega a sua aliança, derrete, entendeu? Numa estradinha de formiga e anda nela. Mas pastor, a Bíblia mente? Não, meu amado. O que Deus está falando é que a glória dele é tão sublime que aonde você estiver é muito mais valioso, há muito mais preciosidade do que andar em rua de ouro e cristal. É uma figura de linguagem. Ah, o mar de vidro. Você vai encontrar o mar de vidro aonde? Não vai ter mar de vidro. Pastor, está escrito no Apocalipse, está escrito que tem um monstro com 10 cabeças, não sei quantos chifres, você também vai ver esse monstro? Aquilo ali são potências, são governos, são braços governamentais que vão estar articulando o poder na esfera mundial para unificar um único governo, uma única moeda, uma única força-tarefa para governar o mundo inteiro. E é isso que a gente tem que entender. É isso que a gente não tem que ser ignorante. Por quê? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10, 17. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e mais eficaz do que qualquer lâmina afiada de 2 gumes, que penetra o mais profundo das juntas e medulas. Sabe o que é juntas? É articulações do corpo. Sabe o que é medula? É a parte vital do corpo. Sem a medula você morre. E essa é a eficácia da palavra de Deus. E ela ainda se dá a soberania de ter 2 fios de corte. Como assim, pastor? Ela tanto serve para o pregador, para quem prega, como para o próprio pregador. Ela serve de testemunho para a sua salvação, mas serve também de testemunho para a minha salvação. Então, diante de Deus não tem o intocável. Diante de Deus tem aqueles que precisam ser tocados pelo Espírito Santo, para ser transformado pelo Espírito Santo, para ser abençoado pelo Espírito Santo, para ser instrumentalizado pelo Espírito Santo. Por isso não tema, Deus não te abandonou. Não desista, pare de fugir. Assuma a sua responsabilidade com Deus, se coloque na posição, deixa Deus te usar. Ah, pastor, mas a pandemia, você parou de almoçar por causa da pandemia? O café da manhã sofreu alteração por causa da pandemia, Simã? Aquele queijo sem sal, tem que ser sem sal. É sem sal, né, Simã? Aquele queijo sem sal, você parou de comer? Aquela goiabadazinha boa?
Irmão, a pandemia não atrapalhou a dieta do irmão aqui em nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem que ter noção, a gente tem que parar com essa história de estar culpando alguém. Porque quando não tiver pandemia, certamente a gente vai inventar alguma outra desculpa. Graças a Deus, estamos aqui em um número adequado. Eu não estou triste pela quantidade de irmãos que eu estou vendo aqui, não. Eu acho até que está bom. Estamos aqui em segurança. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Louvado seja o nome de Jesus, igreja. Amém. Porque é o momento certo para isso. Agora, a hora que esse negócio acabar, se é a vontade de Deus que acabe, quando estiver cheio, nós vamos glorificar a Deus também. Mas a verdade é que, independente de pandemia, tem muita gente que já não gosta, que já não se sente atraído mais pela palavra de Deus, que não sente mais a necessidade de subir a Jerusalém terrena para glorificar ao Senhor da Jerusalém celestial. Tem muita gente que não arde mais no coração a chama do que diz o Espírito, ao coração do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ainda tem aqueles que saem dizendo, olha, a pregação foi horrível. Irmão, não existe pregação ruim. Existe pessoa que não está bem. E aí a pessoa vem para a casa do Senhor achando, você está entendendo, que ela vai resolver o problema dela aqui. Olha, problema de marido e mulher se resolve em casa. Problema de filho se resolve com disciplina. Problema de dívida se resolve economizando e pagando. Aí você vai falar assim, eu vim para a igreja para fazer o quê? Para pedir direção do Espírito Santo, para saber fazer todas essas coisas. Porque se o Espírito Santo não te orientar, você não vai saber fazer nada. Se o Espírito Santo não orientar o pai, ele não disciplina, ele é um espancador. Se o Espírito Santo não orientar o casal, eles não vão se entender, eles vão se esbulachar um ao outro. Aonde o Espírito Santo ele não atua, ele não lidera, ele não é soberano, não há disciplina, não há organização, não há direção. Por quê? Porque a carne impera. Jeremias 17:5 diz, né? Maldito o homem que confia no braço do homem. Braço do homem ali é a natureza humana, é o querer humano, é a minha vontade. Por minha vontade eu quero fazer aquilo que me agrada, mas pela vontade do Espírito Santo eu tenho que fazer aquilo que agrade a Deus e não a mim. A segunda coisa, meus queridos, não tema, Deus não te abandonou. Não desista, pare de fugir. O Espírito Santo te fala esta noite, fica de pé e eu falarei contigo. Para Deus falar com você, você tem que estar na posição. Pastor, é culto batista? É culto batista. Porque não existe Bíblia pentecostal, existe Bíblia, palavra de Deus. O que botam na capa aqui é vaidade do homem. Estou certo ou estou errado, papai? Gente, quando eu chamo de papai é pela consideração, tá? Depois vocês vão pensar aí que o velhinho aí está fazendo coisa errada. A gente já se conhece há muitos anos, né, papai? Uma vez eu coloquei papai em mal situação. Eu estava lá na igreja de Parque Bela Vista e estava pregando e foi me visitar. Gente, eu estou alegre porque papai está aqui. Foram abraçar o irmão Ayrton, apertaram o irmão Ayrton. Só tem um filho pastor. Aí até o irmão Ayrton explicar que é pai do coração, deu muito trabalho. E ainda bem que a saudosa, né? Ela entendia e também tinha muita consideração por mim. Que por sinal um dos poucos que sabia o nome todo, né, irmão Ayrton? Então, entendam isso. Fica na posição. Não tema, Deus não te abandonou. Pare de fugir. Fica na posição. Não desista, pare de fugir. Não desanime, não desanime. Deus ouve o clamor da alma. No versículo 4 está aqui. Não havendo ainda palavra na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Já viu aquele momento em que tudo está dando errado na sua vida? Alguém que já passou por um momento assim? Levante a mão, porque eu já passei por um momento assim. Tudo está dando errado, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Eu também passei por esse momento de tudo está dando errado.
Tudo está dando errado, até a pedra que é para cair no indivíduo que o garoto jogou, o menino é tão ruim de pontaria que ele te acerta. Tudo está dando errado. E aí você vai orar, só tem uma solução. Você chega para o irmão e diz assim, olha, a coisa está muito difícil para mim. Tem gente que não vigiando e diz assim, eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Não fala isso não, meu irmão. Eu sou muito criticado às vezes, porque às vezes eu tento ajudar os irmãos com algumas orientação, não são correções, são orientações. Né? Não diga que o cristão não come o pão que o diabo amassou. O cristão passa aflições. Jesus diz, olha, vos digo isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, a vitória é nossa em nome de... A vitória é nossa pelo sangue de... Então acabou, meu irmão. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem... Se vocês sabem decorar isso, não sabe que momentos ruins também virão sobre a vida de vocês? A questão é, em quem está a sua confiança? Salmo 37, versículo 5, diz o quê? Dá para projetar aí para a gente aí, irmão Felipe? Salmo 37, 5? O que diz Salmo 37, versículo 5? Se eu não estiver meio desorientado, está lá, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Fará o quê? Fará o que for necessário para restabelecer o seu estado emocional. Fará o necessário para restabelecer o seu estado financeiro, o seu relacionamento e principalmente a sua comunhão com ele. Amém? Porque há uma falsa ideia de que nosso Deus, né, ele é Deus do ouro e da prata e vai nos fazer muito rico. Irmãos, olha, quem é que joga dinheiro fora aqui? Alguém joga dinheiro fora? Rasga dinheiro? Não rasga. Se você não rasga dinheiro, por que Deus vai fazer esses devaneios, essas loucuras? Ele é dono do ouro, da prata e daí, mas não quer dizer que ele vai desperdiçar isso não. Ele vai usar isso em prol da obra dele. Ele vai usar isso em lugares onde a pobreza é extrema e as pessoas que estão levando a palavra não têm recursos, não têm subsídio para ser mantido. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que você que tem um poder aquisitivo muito bom, seja tocado pelo Espírito Santo para financiar pessoas que estão longe. Não quer dizer que você não possa ser financeiramente abençoado. Não quer dizer que você não possa ser emocionalmente abençoado. Não quer dizer que você não possa ser uma pessoa próspera. Só quer dizer que você tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E deixar o resto que ele cuida, amém? Porque o que se vê na maioria são pessoas buscando primeiro, né, as coisas do mundo, para depois buscar as coisas de Deus. E aí, a gente vê o quê? Sofrimento. Escolhas erradas, caminhos errados. Provérbio 14, 12 diz, há caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas no final são os caminhos da morte. Não temas, Deus não te abandonou. Não desista, pare de fugir, fique na posição, se coloque em condição de instrumento para ser usado por Deus. A mulher samaritana, ela vira para Jesus e diz assim, olha, eu vejo que tu és mestre, eu vejo que você é professor da parte de Deus, me explica aqui, o certo é adorar aqui no Monte Gerizim, aonde foi construído um templo, enquanto o povo judeu estava lá cativo em Babilônia, ou é adorar em Jerusalém, aonde Esdras e Neemias, através de Zorobabel, construiu lá um segundo templo. E Jesus falou, mulher, a hora vem e agora, que nem nesse monte e nem em Jerusalém, porque o Pai procura adoradores que o adore em espírito e em verdade. Adorar em espírito, espírito aqui é conhecimento de Deus.
Eu preguei cedo que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Ele estava soprando conhecimento, esclarecimento das Escrituras, de que ele havia de padecer, que era necessário o seu sacrifício para a nossa salvação. Amém? Uma certa vez, assistindo Jesus de Nazaré, tem um filme que dura 4 horas, 6 horas, é o melhor que tem, que eu gosto. Uma pessoa do meu lado chorava de se acabar. E eu também chorava, eu sou muito emotivo. Aí ele me perguntou, por que você está chorando? Eu falei, depois que você me responder por que você está chorando, eu também respondo. Ah, eu estou chorando porque ele está sofrendo tanto. Eu falei, não, ele já sofreu, aquilo ali é o personagem. E você está chorando por quê? Eu estou chorando porque isso me toca, isso me leva, me traz à memória lembranças do sacrifício de que o meu Salvador, que está ressurreto, fez por mim, por você e por todo aquele que crê. Ah, Rogério, eu acho que se eu tivesse lá, eu não deixava ele passar por isso, não. Eu falei para ele, eu te comia no pau. Porque se ele não passa por isso, seu infeliz, a gente ia para o inferno. Se Jesus não sofre o que tem que sofrer, igreja, quem ia te salvar, irmão Márcio? Eu? Com uma tonelada de pecado nas costas? Isaías 53, pelo amor de Deus, meu filho. Felipe, bota aí para nós. Isaías 53, eu estou encerrando, igreja, porque eu já vi que são 9 horas ali. Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação e a quem o poder de Deus foi revelado? Vai descendo um pouquinho. Porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Vai descendo, irmão. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores o levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Vai descendo. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, ele foi moído por nossas iniquidades. Iniquidade ali troca por perversidade. Moído, lembra do Getsemane que eu falei? Que é o jardim da prensa, onde se pegava a oliveira e a azeitona e passava na prensa para tirar o azeite. Jesus é preso no jardim do sofrimento, no jardim da agonia, no Getsemane, e ele passa e ele é moído ali. Jesus começa a entrar em colapso nervoso, mas não poderia infartar porque a morte tinha que ser de cruz. Ele começa então a ter vamos dizer assim, um desconforto, né? A ponto de transpirar gotas de sangue. Diz as Escrituras que gotas de sangue caem da sua fronte no chão. Moído, angustiado, por causa das nossas perversidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tem mais alguma coisa, irmão Felipe? Todavia, nós andávamos desgarrados como ovelhas e desviadas pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a perversidade de todos nós. Olha só. Aí você quer me dizer que você quer impedir o Filho de Deus de cumprir a tarefa dele? De resgatar a você e a mim do pecado? Olha, se você tem essa presunção e essa pretensão, saiba que você não é o único. Pedro também tentou. Senhor, Deus te livre desse negócio, Senhor. Qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os planos de Deus, você só enxerga os planos da terra, e principalmente aqueles que você manipula. Os discípulos ficaram assim meio tristes, meio apavorados, achando que Jesus estava falando com Pedro. Não. Jesus, sendo onisciente, onipotente, ele estava vendo além de Pedro e vendo que o Satanás estava tentando manipular Pedro. Amém? E há um momento nas Escrituras que Jesus fala: Pedro, estou orando por você. Por quê, Senhor? Porque eu vejo Satanás cirandando ao seu redor. E Pedro,
Não, Senhor, eu vou ficar com o Senhor até o final. Pedro, não fala isso. Eu vou ficar até o final, Senhor. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu, igreja? Aconteceu. Antes que o galo cantasse, 3 vezes, Pedro negou. E aí você quer me dizer o quê? Aí voltando à história do filme que eu estava chorando e a pessoa também. Depois que eu expliquei, a pessoa entendeu. Então quer dizer que ele tinha que sofrer mais? Eu falei, não, ele tinha que sofrer o que sofreu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Jesus, estando na cruz, ele fala uma palavra, que em grego significa tetelestai, ou seja, está consumado. O que está consumado? Está consumado tudo. A salvação do homem está consumada. A renovação da amizade entre Deus e o homem, a sua imagem e semelhança, está restaurada. Agora é só questão de tempo, até aqueles que hão de nascer, ouvir a palavra, se render em salvação e completar o número daqueles que irão para João 14, versículo 1 e 2, quando Jesus fala primeiro aos seus discípulos, dizendo, não se entristeça o vosso coração, creiam no Pai, creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não prometeria a vocês, e eu estou indo preparar o lugar de vocês, para depois vir buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Quando Jesus fala isso, não fala isso só para os seus discípulos, não. Ele fala para mim, ele fala para você, ele fala para esses que ainda hão de nascer e completar este número que está lá preparado para nós. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe ricamente. Eu tinha dado mais um stop para o irmão Felipe, mas como Deus, em sua infinita graça, me tocou para falar até aqui, e já é o necessário para que a palavra de Deus chegue aos corações de vocês. Mateus 11, 28, 29, diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Não temas, Deus não te abandonou. Não desista, pare de te fugir, esteja na posição, se coloque na centralidade da posição em que Deus quer te usar, em que Deus quer falar com você, Deus quer te mostrar o que Ele quer que você faça. Ah, pastor Rogério, o que Deus quer que eu faça? Irmãos, você sabe o que Deus quer. Eu sei o que Deus quer de mim. Quando eu faço alguma coisa errada, eu sei que Deus quer que eu me conserte. Quando eu faço alguma coisa que eu sei que é do agrado de Deus, eu fico alegre, eu canto louvores. Olha, Deus fala com a gente. O Espírito do Senhor, Ele habita em nós. E a gente tem que estar sempre orando em espírito, para que o Senhor possa sempre falar aos nossos corações e nos despertar a cada dia, para que nós possamos sempre estar na presença do Senhor. Amém? Eu vou orar, né? E vou saudar-vos com a bênção pastoral, e depois o Ministério do Louvor estará aqui tocando, para que em oração silenciosa aqui a gente possa estar encerrando e nos despedindo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Irmão, tem alguém hoje aqui na igreja que diz assim, pastor, eu quero uma oração, mas eu quero que o senhor faça uma oração específica. Eu não vou chamar você aqui à frente e dizer assim, quem quer aceitar Jesus? Irmãos, cada um tem o seu jeito. Se você ouviu a palavra e entende que Jesus é o seu Senhor e Salvador, isso é você com Ele. Cedo ou tarde, você vai procurar o pastor da igreja, um diácono da igreja, vai chegar para ele e dizer assim, olha, a palavra me tocou, e eu quero entender mais, eu quero aprender mais.
Eu não faço questão que você venha aqui à frente ou que você levante aí dizendo, eu estou aceitando. O que eu estou perguntando é, você quer uma oração específica para a sua vida? Você quer uma oração específica para você entender que você não está abandonado? Você quer uma oração específica para você parar de fugir e se manter na posição e se pôr de pé e se permitir Deus falar com você? Sim ou não, igreja? E eu não ouvi esse sim, não. Então, feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Soberano Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença a igreja está nesta hora, Deus em cuja presença a ministração é feita pelo seu Santo Espírito. Senhor, começa agora neste momento, Senhor, a adentrar, Senhor, o coração e mente de cada um que aqui está, visitando-os aqui e visitando também seu lar e seus familiares. Pai, fazendo a boa obra do Senhor, completando, meu Deus, aquilo que está em falta, acrescentando conhecimento e sabedoria do Senhor. Que o teu Espírito esteja libertando, que o teu Espírito esteja transformando, que o teu Espírito esteja soprando conhecimento, enchendo mais, Senhor, e mais do Senhor, para que essa pessoa esteja fortalecida, para que o temor das coisas naturais venha, o Senhor, está enfraquecida diante do poder das sobrenaturais do Senhor. Pai querido e amado, abençoa essa pessoa, abençoa a sua família, abençoa o seu trabalho, abençoa o seu relacionamento, abençoa as suas finanças, abençoa, meu Deus, de uma forma geral, para que possa, meu Deus, dar testemunho do Senhor, aonde quer que ela esteja, e o teu nome seja glorificado, e o seu Espírito a use poderosamente e tremendamente onde quer que ela esteja. Pai querido e amado, repreende a astúcia do inimigo, a sua influência, os seus enganos, e pelo nome de Jesus, e pelo sangue de Jesus, Senhor, nos purifica, nos santifica, e nos dá, Senhor, vida em abundância no Senhor. Senhor, essa é a nossa oração, este é o nosso pedido como igreja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça que há somente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo, seja conosco como igreja aqui, seja com a igreja de Deus em qualquer lugar da face da terra, que assim seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E o Ministério do Louvor pode, nos assim, findar, para que possamos, em oração silenciosa, estarmos indo para os nossos lares. Uma boa semana, que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus.